Olá, Diego Mangabeira aqui, tudo bom? Eu quero falar com vocês sobre algo bem legal, que é como evitar pensamentos negativos. Né? Eu não sei nesse exato momento a sua principal dificuldade, o que você está enfrentando atualmente, mas eu sei que pensamento negativo é algo que todo mundo reclama, né? A gente fica pensando em relação ao nosso condicionamento mental, em relação ao que a gente faz, em relação ao que a gente enfrenta todos os dias, que vai desde você, por exemplo, ter uma boa noite de sono, né? Então, ter um travesseiro bacana, né? Então, colocar o seu rosto no travesseiro para descansar e dizer, nossa, eu tive uma ótima noite de sono, né? Você teve, por exemplo, um lençol se tiver frio, né? Um edredom, alguma coisa assim. E a forma que você levanta, né? Então, só dessa levantar, né? Se a gente pensar, independente da hora do acordar, né? Porque tem bastante pesquisa científica, inclusive provando, né? Que se acordar mais cedo você tem uma produção melhor de hormônios, principalmente entre as 6 e as 8 da manhã. A gente tem hormônios, por exemplo, como ocitocina, a gente tem a anandamida, tem a serotonina, a endorfina, né? Então, você tem uma produção de hormônios mais acentuada quando a gente pensa em relação a gente acordar mais cedo, né? Mas também a gente tem uma série de hormônios que são criadas independente da hora que a gente acordar. Então, quando a gente acorda, né, então a gente vai, levanta. Se você não levanta bruscamente, então você já tem uma outra forma, né, de encarar a vida. E aquele dia, na verdade, vai ser muito condicionado com o momento que você sair da cama. E quando a gente pensa nisso, a gente é legal, né, analisar dessa maneira, super bonito, né, se a gente pensar assim. Mas muitas das vezes, na verdade, a gente nem analisa, né, a forma que a gente dorme, a forma que a gente levanta, a forma que a gente acorda, a velocidade disso. Se a gente bebe por exemplo, água, né? Se você pensar sempre numa dieta alcalina, sempre tomar bastante água, né? Você tem que estar sempre preocupado em relação ao equilíbrio das células, equilíbrio dos genes, né? Se a gente pensar assim nessa perspectiva, você vai ter uma qualidade de vida melhor e uma qualidade no seu dia melhor. E isso, consequentemente, vai te ajudar a lidar melhor com os pensamentos negativos, né? Que é o que eu estou falando aqui nessa live, nesse áudio, nesse vídeo. Quando a gente pensa nessa perspectiva, é muito importante para você analisar que muitas das vezes, né, o pensamento negativo é consequência direta da sua própria biologia, né, da maneira que você entende o seu corpo. Então, por exemplo, se você tem dormido mal, se você tem comido em horários muito desregrados, né? Então você come certo dia, certa semana num horário, depois come no outro, ou mesmo você tem uma rotina muito acelerada, então você nem pensa sobre isso. Você come quando dá, você dorme quando dá, você estuda quando dá, você trabalha quando dá, você, por exemplo, lê quando dá, você tem momentos de prazer com você. Hello, Passion Vibes, how are you? This is a Portuguese version. You can find us in Instagram as Diego Mangabeira, right? Diego Mangabeira English, though we have material in English, alright? This is in Portuguese. Thanks for being with us, alright? Take care. Então, entrou aqui, pessoal, em outras línguas. Chegar aqui, a gente vai encaminhando. A gente tem o nosso perfil em inglês, né? Diego Mangabeira English, se você quiser seguir a gente. Thanks to you. Bye bye, take care. E quando a gente pensa nessa perspectiva, é muito importante a gente entender tudo que a gente faz, né? Então, desde, por exemplo, as pequenas, né, consequências, as micro consequências de tudo que a gente faz. Porque o micro gera o macro, né? Então, por exemplo, um cromossomo, um gene, gera a nossa bioquímica, gera um hormônio, né? Então, por exemplo, se você está com muito estresse, qual que é o hormônio? É o cortisol, né? Então, esse cortisol, na verdade, inclusive, ele é bom, né? O estresse é bom para o nosso organismo. O estresse nos faz movimentar, né? Então, por exemplo, se você tem muito medo, é porque você precisa fazer alguma coisa com você, né? E isso é consequentemente os pensamentos negativos, porque o pensamento negativo não necessariamente ele é ruim. Muito pelo contrário, são pensamentos que necessitam gerar emoção ou mesmo gerar movimento. E quando fala de movimento, a gente tem que entender que você tem que se mexer, né? E aí, no caso, você considera se mexer negativo. Aí o problema é seu, né? O problema é de você, na verdade, se mexer em relação àquilo que você quer, né? Em relação àquilo que você deseja. E eu não uso muito assim sair da zona de conforto, porque nós, como seres humanos, como seres espirituais, a gente sempre busca uma zona de conforto, a gente expande a nossa zona de conforto, a gente não sai dessa zona de conforto. Se a gente só saísse, a gente não se alimentaria café da manhã, almoço e jantar, isso aí está errado, né? A gente expande,
A gente pode fazer outras coisas que na verdade nos requerem uma zona de conforto diferente. Mas isso não significa que a gente vai sair da nossa zona de conforto. É errado falar inclusive isso, né? O ponto mais importante que a gente tem que analisar em relação ao que a gente faz todos os dias é como na verdade eu estou lidando comigo, né? Então com o meu corpo. Eu tenho alguma parte do meu corpo que nesse momento está me machucando, é uma dor emocional, ou mesmo uma dor física, né? O pessoal às vezes sente, por exemplo, algum órgão, né? Diego, eu estou sentindo, né, por vários anos, às vezes até teve câncer, né? Uma parte do meu organismo que na verdade não tá legal, né? E isso na verdade pode contribuir para outras consequências diretas. Tanto que a gente tem casos clínicos aqui que a gente atende, né, de pessoas que tiveram depressão. E através até da nossa metodologia que a gente ensina na Academia da Alquimia da Mente, por exemplo, né, que é o nosso treinamento avançado, ensinando o que a gente faz, que é a Alquimia da Mente, a gente fala muito para as pessoas, né? E teve casos, na verdade, de pessoas que tinham depressão, né? Depressão, se a gente pensar, é um dos estágios aí, né, da falta de hormônios, ou mesmo se a gente pensar em relação à tristeza, né? Esse sentimento que nós chamamos de tristeza, mas tem a ver muito com o movimento espiritual, mental, emocional, de tudo que está acontecendo na sua vida, né? E o pensamento negativo faz parte de tudo isso, né? Então, se a gente analisar, por exemplo, na sua vida atualmente, o que é pensamento positivo, o que é pensamento negativo? Eu vou dar um exemplo prático para que você entenda o que eu estou falando, tá bom? Por exemplo, se você está pensando em fazer uma mudança, né? Então, uma coisa que todo mundo fala, eu preciso de mais dinheiro. Vamos pensar nessa perspectiva. Legal, você precisa de mais dinheiro. Você já trabalha numa empresa, independente do que for. Pode ser tanto trabalhar por conta, empreendedorismo, uma empresa privada, uma empresa multinacional, né? Ou uma empresa pública, né? Concursado público, concursada pública. Independente do que você está procurando agora, ou que você está agora trabalhando. Para você, né? Se eu te falasse, você precisa criar um plano B, você precisa ter uma outra fonte de renda, você precisa ter renda passiva. Isso é um pensamento, é uma atitude positiva ou negativa? Se você pensar, não, Diego, eu acho que é uma atitude positiva, né? Então você tem que fazer algo positivo para você para ter mais dinheiro. Só que algumas pessoas vão encarar isso como negativo. Eu quero ganhar mais dinheiro trabalhando onde eu tô. Mas isso é inversamente proporcional, né? É matemático. Não tem como, por exemplo, até se a gente pensar numa cultura de empresa, né? E eu trabalhei já no RH, Recursos Humanos de Empresa. Não tem como você dar saltos, tem um plano de carreira, você tem hierarquias para respeitar. Isso é baseado em cálculo, é matemático. Você calcula a mediana, calcula o salário, calcula o grau que você pode ser promovido, calcula o tempo de serviço que você precisa ter para ser promovido. Lembrando que são pequenos reajustes, né, que são feitos anualmente. Então, assim, para você ter mais dinheiro vai demorar, né? Então, se você quer uma alta soma de dinheiro atualmente, é inversamente proporcional. Você tem que pensar no plano B, independente de qual seja, desde criar um negócio, trabalhar por conta, marketing de rede, multinível, marketing digital, né? Qualquer tipo de modalidade, forex, trader, o mais Bitcoin, né? O mais importante é você entender que quando você quer algo, você vai ter que pensar positivo sobre isso. Só que na maior parte das vezes você vai ficar como negativo, porque você foi treinado para sempre pensar que algo difícil é negativo, como uma superação de um erro, de um fracasso é negativo, porque o erro e fracasso dentro da sua mente subconsciente sempre será encarado, se você não mudar isso, como algo negativo, né? E quando a gente faz essa mudança, né, de mentalidade, por exemplo, de uma mentalidade pobre para uma mentalidade rica, que é uma cura mesmo, né, você curar a si mesmo em relação a tudo que você faz, você tem uma outra perspectiva de vida, você começa a pensar de uma outra forma. E quando você pensa de uma outra forma, o que era negativo vira positivo. Ou mesmo, continua negativo, mas você enxerga as coisas de outra maneira, né? Então, por exemplo, se você precisar se movimentar para emagrecer, né, para ter um relacionamento, para fazer alguma coisa diferente, você já vai encarar de uma forma, peraí, eu acho que eu posso fazer isso diferente, acho que eu posso analisar isso de uma perspectiva diferente. Então você está aberto para fazer novas perspectivas, né? O que a gente precisa entender, pessoal que está chegando, tudo bom? Deixa eu dar um oi aqui. A gente até falou em inglês aqui. Renata, Marco, Passion, já respondi em inglês. Luzia, tudo bom, querida? FN, Brown, Jaque, tudo bom? Deusei Magalhães, tudo bom? Elderson, tudo bom? Pessoal, uma das coisas principais que a gente tem que entender, pensamento negativo sempre vai pipocar na nossa cabeça. Só que a maior diferença que tem em relação ao pensamento negativo é a forma que você lida com isso, né? Então é como uma bandeja, né? Um tesouro que você recebe. Então, assim,
Se o pensamento negativo é seu, como eu estou lidando com as minhas dores, com as que a gente gosta de falar, com as minhas sombras? Todo mundo tem suas sombras, né? E é legal, por exemplo, nas redes sociais, que você esconde essas sombras, né? Você dá um sorriso, tira um selfie lá, finge, né, que tá tudo bem, quando na verdade dentro de você você sabe que não tá nada bem, né? Você tá com um problemão, né? E esse problemão já tá repercutindo por anos. E esse problemão pode ser uma dor física, sim, né, dentro de uma parte do seu corpo, né? Isso, na verdade, vem contribuindo para várias coisas, desde calafrios, você sua nas suas mãos, ou mesmo sente formigar, né, as articulações e as pontas, né, por exemplo, dos pés, das mãos. Você sente calafrios, você sente suar, você sente certos aspectos, na verdade, que fazem com que a sua aceleração, né, pulmonar, né? Então a respiração fique às vezes até sufocante, né? Uma taquicardia às vezes que pode gerar, né, por causa do estresse, né, que você tem passado, tanto um ataque de pânico ou mesmo uma situação que na verdade você nunca enfrentou. Isso, na verdade, é consequência direta do conhecimento que você tem, né? Para você curar o seu corpo através da mente, né, curar suas situações, curar essa sua mente pobre para uma mente rica. Quando a gente fala em relação a você entender que na verdade todo o poder está na sua mente, você tem que entender que essa mudança ela exige tempo, exige dinheiro, porque você também tem que fazer uma mudança, né? Entender a significação do dinheiro, que na verdade é uma riqueza, né? Uma das riquezas, faz parte da riqueza material, né? A gente ensina isso mais nos treinamentos mais avançados de prosperidade. Também tem a ver com esforço. Então, o esforço, você entende a palavra esforço como algo positivo ou negativo? Tem isso também, né? Se você entende a palavra esforço como algo negativo, é muito difícil dar certo, porque você não vai ser forte o suficiente para pagar o preço, né? O esforço, entenda não que você vai ter que trabalhar mais, né? Mas tem que trabalhar mais inteligente, mas com consistência, né? E isso, na verdade, gera o quarto aspecto, que é o trabalho. O trabalho é fundamental. O trabalho, inclusive, se a gente pensar, é no sentido de a gente sempre estar trabalhando. Não no sentido de estar numa empresa, não no sentido de, por exemplo, você ter um trabalho das 9 às 6 da tarde, ou mesmo de você trabalhar numa empresa pública, privada, ou trabalhar por conta. O trabalho é tudo. É desde você dar um bom dia, você sair da sua casa nesse momento, dar um bom dia para as outras pessoas, você tratar bem, né, qualquer pessoa que apareça na sua frente. É de você lidar, por exemplo, com os seus problemas de uma forma mais positiva, né? E essa perspectiva te gera uma série de consequências que retornam, né? O que a gente chama, por exemplo, da lei da correspondência, né? Então, tudo que vai e volta, né? A gente fala às vezes dar e receber, né? As pessoas gostam de chamar, causa e efeito na física, mas lembrando, na correspondência, que é uma lei antiga, tá? É uma lei milenar, tem 10 mil, 30 mil, 50 mil antes de Cristo. Tudo que na verdade está em cima está embaixo. Tudo que está embaixo está em cima. Então assim, tudo que você fizer tem uma consequência direta. Não adianta você mentir, né? Tentar mentir para o universo, né? Para Deus, né? Não sei, as pessoas gostam de chamar de Deus. Enfim, independente da sua fé, do seu credo, né? Vou chamar de universo, tá bom? Tudo tem uma correspondência. Então nesse exato momento, se você quer colher mais dinheiro, quer colher mais prosperidade, abundância, se você quer curar as suas dores, né? Físicas, emocionais, mentais, você precisa vibrar isso. Você precisa elevar, né, então, da sua vibração, das suas ondas eletromagnéticas daqui para cá, né? É proporcional. A matemática, inclusive, né, se a gente pensar os números, os cálculos, as equações, elas são perfeitas. Por quê? Você tem uma correspondência, né? Então uma equação vai dar um resultado. Então na sua vida é a mesma coisa. Se na verdade você não está fazendo novas equações, não está procurando novos cálculos, está apenas fazendo aquele feijão com arroz, né, como que a gente fala, só naquilo que é cômodo para você, que na verdade parte muito daquela expressão, né, de ficar na zona de conforto. Se você está nessa, então é muito difícil você ressignificar os seus pensamentos negativos, de você não ter pensamentos negativos, mas mais do que isso, de você entender que seus pensamentos negativos, eles te incomodam porque na verdade eles estão te fazendo despertar do seu velho eu, né? Para você partir para o seu novo eu. E partir para o seu novo eu, como eu falei, exige tempo, dinheiro, esforço, trabalho. Mas com essa alquimia da mente, né? Você entendendo que a sua mente tem esse poder para te construir, para te possibilitar, para te trazer, na verdade, essas consequências diretas mais positivas, você vai entender que na verdade o negativo também te ajuda. Você começa a ter uma amizade com aquilo que não está dando certo, porque aquilo que não está dando certo é um sinal muito evidente de algo que você precisa mexer na sua vida.
E quando a gente pensa nessa perspectiva que eu preciso mexer alguma coisa, eu preciso mudar alguma coisa na minha vida, na verdade você aperta, você desperta. É que nem aquele filme, o Matrix, né? Então no Matrix lá, o personagem, o Neo, né? O ator é o Keanu Reeves, né? Então ele estava na Matrix, né? Que basicamente seria a nossa realidade, depois ele desperta e vê que na verdade a gente está numa grande ilusão, né? É a mesma coisa. Essa matrix mental em relação às suas coisas. Então você acha que só pagar conta, que você só está aqui para fazer isso, para trabalhar, para pagar conta, para ter um relacionamento com uma casa própria, um carro. E aí você o quê? Não está vivenciando a sua vida, não está vivenciando o seu propósito, está apenas vivendo por empréstimo, que eu falo, né? Porque você nunca está entendendo que você tem uma missão muito maior. Né? Que você tem uma contribuição muito maior para o mundo. E não seguir a boiada, se é... Por exemplo, só nos extremos, né, direita, esquerda, se você pensa na perspectiva de sempre estar em polaridades, né, nos grupos. Você entende que, na verdade, você é um ser individual, mas, ao mesmo tempo, você está buscando um mundo melhor. E quando você busca um mundo melhor, você começa a enxergar as entrelinhas sobre fatos históricos. Você começa a enxergar as entrelinhas entre aquilo que está acontecendo com você, por que está acontecendo isso com você. Você começa a entender que, na verdade, muitas vezes... Você é muito chato com você mesmo. Você não quer sair. Você não tá arredando o pé, que a gente fala, né? Tá se segurando para não avançar. Você fica insistindo no erro. Você fica com as mesmas pessoas. E às vezes isso acontece até nos relacionamentos, né? As pessoas falam: ah, mas por que ele não me aceita? Por que ela não me aceita? Você não tem que perguntar isso. Tem que perguntar, por exemplo, tem uma parceria dentro do seu relacionamento? Você está crescendo com esse relacionamento? Ou mesmo você está parada tentando agradar a ele ou a ela? Né? Muitas pessoas só ficam querendo agradar, mas agradar, o que é isso? Você já é um ser completo. Né? Você já é um ser espiritual tendo uma experiência aqui. Então você tem que desenvolver as suas riquezas física, mental, espiritual, emocional e material. Se alguma coisa, na verdade, está te fazendo fugir de você, não é legal para você. Né? E muitas vezes a gente tem que dar um tapa na nossa cara para entender que muitas vezes, na verdade, você não quer admitir a verdade. E admitir a verdade dói, sim, mas dá trabalho também. Nem todo mundo quer ser forte, tem gente que quer ser fraco e continuar com vitimismo. Mas a vida não é feita de vitimistas, né? Quem cresce, quem tem sucesso, quem explora cada vez mais essa perspectiva da nossa vida, são pessoas mais fortes. Pessoas que estão dispostas a pagar o preço, principalmente para não ficar só reclamando, né? Tem gente que reclama do sol, da lua, do calor, do frio, tá sempre reclamando, né? Do vizinho, da vizinha. Eu não sei qual que é o seu padrão, mas aqui, se você é uma pessoa reclamona, sai daqui da live, entendeu? Porque aqui, na verdade, são pessoas dispostas a dar o próximo passo, né? É o que a gente sempre fala. A alquimia da mente te ajuda a entender melhor que quem é o seu maior amigo e inimigo é você. Não é governo, economia, é sociedade, ou mesmo pessoas que na verdade estão dividindo a população mundial. O ponto é você entender que você está fazendo parte de um jogo manipulado. E se você não toma conta da sua mente, alguém vai tomar conta e vai ganhar dinheiro em cima de você. Eu estou dizendo isso porque o dinheiro chama atenção, mas basicamente é você não ser mais manipulado pelo sistema. Você o quê? Ter essa liberdade mental. E isso desperta dentro de você novas possibilidades, novos movimentos e consequentemente uma nova vida. Porque você merece ter uma nova vida, você merece ter tudo o que você deseja. Você faz essa construção do ser, fazer, ter, você faz essa construção da sua química interior. E isso te faz trazer para a sua vida novas possibilidades. E aí, uma coisa puxa a outra. É o que a gente chama de efeito dominó. E isso existe no universo. Porque o universo sempre vai te trazer aquilo que você quer. Se você, na verdade, só emite vibrações negativas, se você só emite através das ondas eletromagnéticas, por exemplo, do seu coração, do seu cérebro, consequentemente só vai vir coisa negativa. Então, é proporcional. Pensamento negativo... Quem que gosta de pensamento negativo? Pessoas que gostam de negatividade. E aí, no caso, tem gente que às vezes vibra positivo, mas não acredita. Então pode ser o seu caso. Que aí, no caso, só tem trazido perspectivas negativas, pensamentos negativos e não sabe por quê. Começa a ressignificar, começa a acompanhar a gente aqui. Eu quero fazer o convite para quem está aqui, para clicar no nosso link da bio aqui do Instagram, que basicamente a gente fez um novo e-book para te ajudar, você que está enfrentando aí pensamentos negativos. E basicamente é um e-book novo, um livro digital novo, que é os 7 simples passos para você curar a sua mente e ser próspero, ser próspera. Então nesse e-book, nesse livro digital que está o link lá, e também está disponível no YouTube, no Spotify, onde você estiver ouvindo a gente ou vendo a gente,
né? Mas aqui eu tô no Instagram, então clica no link lá do Instagram, né? O link da bio, para você baixar esse book, 7 simples passos para você curar sua mente e ser próspero, porque é muito importante você curar a sua mente. Ela tá doente, ela tá enferma, ela precisa de você. Se você não cuidar, ninguém vai cuidar. Então, é esse recado que eu quero te dar para você evitar os pensamentos negativos. É esse presente que eu quero te dar também para você que está me acompanhando aqui, está me ouvindo agora, está me assistindo agora. Eu agradeço de coração pela sua existência na minha vida e por poder, né, proporcionar através das minhas palavras aqui, através, né, desses momentos tão carinhosos aqui, esse bate-papo, né, que a gente está fazendo agora. Eu quero agradecer a todo mundo aqui, deixa eu dar um oi para quem eu não dei. Nossa, entrou bastante gente aqui, às vezes eu começo a falar e não paro. Patrick Lima, Samuel, deixa eu ver aqui, Aros, Pessoas, Ressignifique, opa, apertei o botão errado. Clube, nossa, inglês, Power Vendas, Paty Etiqueta, Gabriela Rodrigues, Cláudia Mendes Coach, Juraci, Adriana, Débora, querida, namastê, tudo bom? A Débora aqui já falou, eu baixei, gratidão. Que bom, Débora, gratidão, viu, querida? Pessoal que ainda não baixou, clica no link da bio, né, pra você baixar o livro digital, o e-book, 7 simples passos para curar sua mente e ser próspero. Lembrando sempre, quem deve ser mestre da sua vida é você. A maestria da sua mente é feita por você, pra você, com você, tá bom? É por isso que eu tô aqui, pra você acordar de novo, relembrar de quem é você em essência, tá bom? Um beijão pra vocês, tudo de bom, a gente vai se falando, muito sucesso, excelente dia, como sempre, né? Um dia que só tá começando agora, muita luz e prosperidade. Forte abraço, gente, tchau, tchau.